Você sabia que a WWE existe há mais de 70 anos? Não sabia? Então fica ligado, porque nessa série de vídeos nós iremos fazer uma breve apresentação da história da WWE, onde nós falaremos sobre os principais personagens desse período, os principais lutadores e as principais características, para que você possa entender a evolução da WWE, desde quando ela era uma pequena promoção regional no norte dos Estados Unidos até esse fenômeno mundial que ela é hoje. Mas antes de começar a acompanhar essa série de vídeos, não deixe de fazer aquelas coisinhas que vão ajudar a impulsionar o nosso canal. O mais importante nesse momento é que você se inscreva no nosso canal. Então contamos com vocês para que a gente possa começar a bola de neve que irá transformar o nosso canal no maior canal de luta livre em português do mundo. E para isso nós contamos com vocês. Então vem comigo agora, porque nós vamos falar sobre a história da WWE. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André e eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E se tem uma coisa que eu sempre gostei de estudar, de ver, de acompanhar, é a história da WWE. Aonde ela surgiu, como ela se desenvolveu e como ela chegou a ser a potência que ela é nos dias de hoje. E a verdade é que muita gente, quando olha a WWE e é apresentada a WWE, pensa que ela é um fenômeno recente, que é uma coisa que surgiu há alguns poucos anos atrás. Porém, se você não sabe, a WWE, na verdade, existe há mais de 70 anos e ela remonta à época dos territórios. A luta livre nos Estados Unidos, ela no começo, ela se desenvolveu em torno dos territórios, dos estados norte-americanos. Promotores regionais começaram a monopolizar os shows de luta livre em determinados estados ou grupos de estados. E eles começaram a se organizar para um não competir com o outro, de forma a que eles tivessem condições de apresentar os seus shows naquela região sem concorrência nenhuma. E aí, nessa divisão de territórios que eles foram fazendo, em 1948, eles formaram a National Wrestling Alliance, ou a Aliança Nacional de Luta Livre, aonde esses promotores eles se organizaram e eles decidiram se juntar e votar quem seria o considerado o campeão mundial de luta livre. E, além disso, essa aliança que eles fizeram permitia a que eles se organizassem nos territórios, para que um não invadisse o território do outro. Foi nesse cenário da formação da National Wrestling Alliance em que, em 1953, a WWF surgiu ainda com o nome de Capital Wrestling Corporation. E ela era um território que basicamente atuava no nordeste dos Estados Unidos, na região de Nova York e da Nova Inglaterra. Existe alguma disputa sobre quem inaugurou a WWF, ou, no caso, a Capital Wrestling Corporation. Alguns dizem que foi Vincent J. McMahon, pai do Vince McMahon que a gente conhece nos dias de hoje. Enquanto outros dizem que, na verdade, quem inaugurou, quem criou a Capital Wrestling Corporation foi, na verdade, o pai do Vincent J. McMahon, conhecido como Jesse McMahon. O fato é que, em 1953, a Capital Wrestling Corporation surge e em 1954 o controle dela passa definitivamente para o Vincent J. McMahon porque o pai dele, Jesse McMahon, falece. E o Vincent, ele até 1963, ele se mantém junto com a National Wrestling Alliance reconhecendo os campeões da NWA como sendo os campeões mundiais. Só que existia um grande problema. A CWC, ela tinha um público que se interessava mais por personagens um pouco mais espalhafatosos. Na época, existia um grande lutador que veio no final da década de 40 e início da década de 50, que começou a mudar a forma como os lutadores se apresentavam. E esse lutador se chamou Gorgeous George. Ele era um lutador que vinha com um roupão cheio de plumas e paletês pro ringue. Ele foi o primeiro lutador a entrar com uma música de entrada, e a música era a música que ficou conhecida como a música de entrada do Macho Man Randy Savage, depois, que é a música Pompa e Circunstância, muito utilizada em formaturas nos Estados Unidos. E o manager dele ficava jogando perfume no ringue. Era uma coisa doida. Era uma coisa completamente diferente do que as pessoas viam na época, que eram lutadores que tinham uma persona que parecia e transparecia serem lutadores legítimos. Então, o máximo de persona que você via de diferença entre um lutador e outro era muito relativo à origem da pessoa, né? Então você podia ter um lutador cowboy, você podia ter um lutador índio ou indígena, você podia ter
Nessa época era muito comum, no final da década de 40, lutadores de origem alemã por causa da raiva dos americanos com nazistas, também lutadores japoneses, e aí eram vilões que os americanos tinham raiva por causa de toda a questão da Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece é que nesse cenário o Gorgeous George ele muda completamente, ele era um personagem andrógeno, meio esquisitão, e ele acaba fazendo muito sucesso realmente nessa região do norte e nordeste dos Estados Unidos. E na esteira dele surge um outro lutador que também adota alguns maneirismos dessa pessoa arrogante, loiro, bonitão e que impressionava pela sua atitude, que era o Nature Boy Buddy Rogers. Vocês já devem estar se perguntando, peraí, eu conheço o Nature Boy Ric Flair. Quem é esse Nature Boy Buddy Rogers? O Nature Boy Buddy Rogers foi o lutador que carregou esse termo originalmente. O Ric Flair, na década de 70, ele passa a usar essa persona e até acontece um entrever entre os dois lá, mas no final das contas, na verdade, a gente descobre que o Nature Boy Buddy Rogers autorizou o Ric Flair a utilizar a persona. Mas no final da década de 50, o Buddy Rogers era o lutador que carregava a CWC. E os lutadores mais realistas do sul dos Estados Unidos, como Lutez e outros lutadores, não faziam sucesso no território da CWC. E isso começou a incomodar um pouco o Vincent J. McMahon. Mas enfim, em 1961, a NWA decide dar o cinturão da NWA para o Nature Boy Buddy Rogers. E isso acaba favorecendo muito o Vincent J. McMahon. Todo promotor de luta livre na época gostava de ter o campeão da NWA como sendo do seu território. Apesar de que o campeão ele tinha que visitar todos os demais territórios defendendo o cinturão, a verdade é que um dia ele voltava para o seu território e ali ele defendia o cinturão de campeonato mundial com mais frequência, o que aumentava a capacidade dos shows daquele território. Então por isso que todo promotor gostava de ter um lutador que era contratado do seu território como campeão. O que acontece é que em 1963 a NWA decide votar para tirar o campeonato do Buddy Rogers e dar para o Lutez, que era um lutador lendário da década de 50. E nessa época é importante dizer que os lutadores que eram campeões, eles precisavam ter uma qualidade verídica no ringue, quase como os lutadores de MMA hoje. Por quê? Porque às vezes acontecia na rivalidade entre um promotor e outro, de um promotor, na má intenção, colocar um lutador que tinha capacidade de luta legítima para tentar desafiar o campeão e humilhar ele no ringue. Então, geralmente, os campeões da NWA também eram lutadores que poderiam se virar bem no ringue numa luta real. E o Lutez era um desses lutadores, mas a persona dele não casava muito bem com a CWC. Então, quando a NWA decide tirar o título do Nature Boy Buddy Rogers, o Vincent J. McMahon ele usa de uma desculpa, que é o fato de que na luta entre os dois, a luta foi de apenas uma queda, sendo que na época, para um cinturão mudar de mãos, a regra dizia que deveria ser uma luta de 2 de 3 quedas, ou seja, um lutador deveria vencer 2 decisões para poder ganhar o título. E aí o Vincent ele se usa dessa desculpa para ele não aceitar o resultado da luta, que tirou o título do Nature Boy Buddy Rogers e levou o título para o Lutez. Ele abandona momentaneamente a NWA e ele muda o nome da CWC para World Wide Wrestling Federation, ou WWF. E assim ele decide colocar o cinturão nas mãos do Nature Boy Buddy Rogers para que ele carregasse a companhia nos próximos anos. Porém, o Nature Boy estava com um problema de saúde, ele não teria condições de ser campeão, de carregar a responsabilidade de ser campeão, porque o campeão ele precisava estar em todos os shows, ele precisava lutar em todos os shows, ele precisava falar com a mídia e coisas do tipo. Então, o Vincent J. McMahon decide tirar o cinturão do Nature Boy Buddy Rogers e colocar o cinturão nas mãos do cara que iria definir a companhia na década de 60 e 70, que foi o Bruno Sammartino. E com essa mudança, o Vincent J. McMahon ele consegue tornar a WWF em um dos maiores e mais poderosos territórios nos Estados Unidos. Agora você deve estar se perguntando, quais foram as principais características que definiram essa era da WWF, que é uma era que a gente considera como uma era pré-anos dourados, ou uma era de criação e desenvolvimento da liga. Bom, a primeira característica é que a WWF ela ainda era muito territorial.
Os principais shows dessa liga, dessa época, aconteciam no Madison Square Garden. Primeiro o antigo, que não é o que a gente tem hoje, e depois o Madison Square Garden atual, que foi inaugurado no final da década de 60. E eles faziam os principais shows ali, faziam outros shows em outros lugares, faziam alguns shows em estúdio para poder apresentar os shows e apresentar a liga na televisão, mas os principais shows eram no Madison Square Garden. E graças ao Bruno Sammartino, eles conseguiam lotar o Madison Square Garden de fãs. Então foi uma época em que na região de Nova York a WWF teve um grande sucesso. E o Vincent J. McMahon, ele ganhou muito dinheiro nas costas do Bruno Sammartino, que carregou a companhia de 1963 até 1971. Uma outra grande característica dessa época eram os reinados muito longos de campeões. Para você ter uma ideia, o campeonato mundial passou pelas mãos de pouquíssimas pessoas entre 1963 e 1983. O Bruno Sammartino ele assume o título em 1963 e ele fica com o título até 1971, ele fica 8 anos como campeão mundial. E quando chega em 1971, ele pede um descanso pro Vincent e fala, cara, eu não aguento mais. E aí o Vincent resolve tirar o cinturão do Bruno Sammartino e passa para um lutador chamado Pedro Morales, um porto-riquenho que apelava para a população hispana. O Bruno Sammartino apelava muito para a população ítalo-americana de Nova York, e foi esse o grande fator de sucesso dele. E o Vincent ele queria apelar para uma outra fatia de mercado, apelando para a população hispana que vivia em Nova York. Então ele resolve colocar o Pedro Morales como campeão. Só que aqui também tem uma outra característica importante. Nessa época não era comum você ter lutas entre mocinhos e mocinhos. Então a WWF utiliza muito a figura do campeão transicional, que era um vilão que derrotava de surpresa um lutador e depois perdia para um outro mocinho, transferindo o título assim de um para o outro. Então quando chega em 1971, para poder passar o título do Bruno Sammartino para o Pedro Morales, eles usam um lutador chamado Ivan Putski, que era canadense, mas fazia um papel de um russo, de um soviético. Então o Ivan Putski derrota o Bruno Sammartino numa luta que todos falam que assim, o ginásio fica em silêncio, ao ponto do Bruno Sammartino achar que ele tinha ficado surdo da luta, né? Só que na verdade o público fica chocado e fica em silêncio quando o Ivan Putski derrota o Bruno Sammartino depois de 8 anos. E aí, algumas semanas depois, o Ivan Putski ele enfrenta o Pedro Morales e perde para o Pedro Morales. O Pedro Morales ele vai ficar com o título por 2 anos, quase 3 anos na verdade, e o público ele até reage bem ao Pedro Morales, mas ele claramente ele não alcança o mesmo sucesso que o Bruno Sammartino, ao ponto do Vincent McMahon pedir para o Bruno voltar para a liga e voltar a ser campeão. O Bruno aceita, e aí em 1973 o título passa do Pedro Morales para o Bruno Sammartino. Só que, novamente, luta de mocinho contra mocinho, eles não fazem com um final decisivo. Os dois chegaram a se enfrentar, né, no futuro, em outros shows, mas sempre em lutas que nunca tiveram um final, lutas que tiveram empate por questão de tempo. Então, o que vai acontecer é que, para poder passar o cinturão do Pedro Morales para o Bruno Sammartino de volta, eles escolhem um lutador chamado Stan Stasiak, e ele derrota o Pedro Morales num show, e 9 dias depois ele perde o cinturão para o Bruno Sammartino, passando assim o cinturão de volta para o Bruno. E o Bruno ele vai permanecer com o cinturão por 4 anos, de 1973 até 77, quando a WWE resolve mudar um pouco de rumo e colocar como campeão um vilão. Percebam que de 63 até 77, o campeão sempre foi um mocinho, tirando os campeões transicionais. Só que em 77 surge um lutador alto, loiro, forte e que falava muito bem no microfone, que muda a realidade da luta livre. Só que nós não estamos falando do Hulk Hogan, nós estamos falando do cara que o Hulk Hogan, assim, confessadamente copiou para criar a Hulkamania. E esse lutador é o Superstar Billy Graham. O Superstar Billy Graham era um lutador com visual incrível, lutava muito bem no ringue, era muito bom de microfone, ele falava com um jeitão muito parecido do Muhammad Ali, e ele tinha tudo para ser o cara da companhia. Só que o grande problema é que ele era um vilão. E o Vincent não acreditava em campeões vilões por muito tempo, ele acreditava em campeões mocinhos
para encher os estádios com pessoas querendo vê-los. Então, infelizmente, o Superstar Billy Graham ele fica com o título apenas por um ano, sendo que, na minha opinião, ele poderia ter ficado mais tempo ou ter sido mais vezes campeão. Mas o fato de ele ser um vilão numa época em que o promotor não acreditava em campeões vilões acabou atrapalhando a vida do Superstar Billy Graham. E aí ele fica com o título por um ano, de 77 até 78, e aí em 1978 ele passa o cinturão para o lutador que encerraria a era, que é o Bob Backlund. O Bob Backlund, ele era um lutador que tinha assim toda a cara do lutador norte-americano, All-American, como os americanos falam. Ele era um cara com um rosto de menino, era um excelente lutador no ringue, é que ele tinha um pequeno problema, ele não era muito bom de microfone não. Ele era um cara que falava assim meio monótono e tudo mais, só que ele no ringue ele se transformava. E ele era um lutador no ringue extremamente dinâmico e o público gostava muito dele. E o Vincent ele fica com o Bob Backlund como campeão de 1978 até 1983. Então vocês vejam que em 20 anos a quantidade de campeões da WWE foi muito pequena. Nós tivemos o Bruno Sammartino, o Ivan Putski, o Pedro Morales, o Stan Stasiak, o Superstar Billy Graham e o Bob Backlund. 6 lutadores como campeões mundiais, sendo que 2 deles foram campeões transicionais. Então, dos 6 lutadores, apenas 4 realmente foram colocados como lutadores campeões capazes de carregar a companhia. Então essa foi uma grande característica dessa época. E uma outra grande característica da época é que ainda não tinha muitos personagens espalhafatosos na WWE. Tirando o Superstar Billy Graham, que tinha essa característica mais espalhafatosa, os demais lutadores eles poderiam parecer como pessoas comuns. E as personas ainda eram muito no estilo da origem da pessoa. Então você tinha lutadores indígenas como o Wahoo McDaniel, você tinha lutadores samoanos como o High Chief Pirai Maivia, você tinha lutadores soviéticos como o Ivan Putski, posteriormente o Nikolai Volkov, você tem ali no início dos anos 80 o surgimento do Iron Sheik, então, que é um lutador iraniano. Então, assim, se apelava muito para esses personagens estrangeiros como vilões. Você tinha lutadores japoneses como o Mr. Fuji, o Mr. Saito, né? Então, esses lutadores que tinham essas personas estrangeiras de inimigos dos Estados Unidos, União Soviética, Irã, Japão, Alemanha, eles sempre eram tratados como vilões. Enquanto que lutadores norte-americanos e canadenses, principalmente se eles tinham ascendência italiana, ou mexicana, ou latina, eles eram tratados como mocinhos e eram muito celebrados pelos norte-americanos. Um último detalhe importante que a gente precisa falar dessa era é que a WWF, em 1979, tira um dos Ws. Então ela passa, em 1979, a ser conhecida como WWF, World Wrestling Federation, que foi a sigla que a gente aprendeu a conhecer quando a WWF e a WWE foi transmitida no Brasil nos períodos da década de 80 e década de 90. Eu fui apresentado à WWF muito cedo. Você, se tenha mais ou menos a minha idade, aí seus 40 e muitos, mais ou menos, você deve se lembrar de um show de luta livre que passou na SBT na década de 80, onde as lutas e os lutadores eram dublados. E com certeza você se lembra de um lutador que era muito apresentado nos shows dessa época, chamado de Marreta Valentino. Já ouviu esse nome? Então, esse nome foi apresentado num show de luta livre, que foi apresentado pela SBT e que era conhecido como Campeonato Internacional de Luta Livre, que nada mais era do que um show de televisão que a WWF passava nos Estados Unidos e que o Silvio Santos comprou, como ele comprava muitos outros shows em suas idas para os Estados Unidos, e resolveu dublar completamente o show, inclusive transformando a nomenclatura de alguns lutadores, como foi o caso do conhecido Marreta Valentino. Essa época que o SBT exibiu aqui no Brasil, ela foi conhecida como a época de ouro, ou os anos de ouro da WWF. E a grande característica dela foi a expansão da WWF de uma empresa regional para a maior companhia de luta livre nos Estados Unidos. E essa expansão aconteceu num curto período de tempo, de mais ou menos 5 anos. De 1983 a 1978, a WWE se expandiu de tal forma que ela tornou todos os seus lutadores conhecidos e reconhecíveis na rua. E eles se tornaram mega estrelas do nada. E como é que isso aconteceu? Bom,
dois fatores vieram a causar essa mudança na cultura da WWF. O primeiro fator foi o surgimento nos Estados Unidos da TV a cabo. Na década de 50, as televisões abertas nos Estados Unidos, elas precisavam de programação, porque você não tinha o videotape, então elas precisavam de programação ao vivo. E a luta livre acabava sendo uma boa programação para ser exibida. Então, alguns canais de TV aberta de cunho nacional exibiam a luta livre nos Estados Unidos, o que ajudou a alavancar a luta livre como um fenômeno cultural norte-americano dali para frente. Só que a partir da década de 60, com o advento do videotape e a criação das séries gravadas nos Estados Unidos, a luta livre perdeu espaço, e perdeu espaço para competições tidas como legítimas, como o beisebol e o futebol americano. Então a luta livre ela passou a ser deixada de lado pelas televisões abertas, e as companhias, os territórios, precisavam comprar horários nas televisões locais, nas afiliadas locais, para poderem transmitir a sua programação. E foi assim que a WWF ela conseguiu exibir os seus shows em TV na região da Nova York e da Nova Inglaterra. Na década de 60 e 70, ela fechou acordos com TVs locais. Na década de 70, principalmente, ela transmitiu seus shows na TV do Madison Square Garden, que era uma televisão de alcance limitado ali na região de Nova York. Então, os shows de luta livre da WWF na época, eles eram exibidos em televisão, mas ainda de forma muito local. Ele não tinha um alcance nacional. Só que, em 1983, na verdade em 82, houve uma mudança na WWF que fez com que a intenção da companhia mudasse. O Vince McMahon, filho do Vincent J. McMahon, ele já havia entrado na companhia na década anterior. Ele havia começado como comentarista, narrador, entrevistador. Ele já aparecia na frente das câmeras. E ele percebeu que ele poderia transformar a WWF em algo muito maior do que era. Então ele resolve apostar as fichas dele e ele compra a WWF do pai dele, num contrato meio estranho, onde ele se garantia, se comprometia a pagar o valor de $1 milhão para o pai e para os parceiros comerciais dele, o Arnold Scalan e o Gorilla Monsoon, em prestações. E na verdade, o Vince estava apostando de que ele conseguiria arrecadar o dinheiro com os shows futuros. Dizem as más línguas que o pai ele achava que o Vince não iria conseguir, e o contrato dizia que se ele não conseguisse alcançar $1 milhão no prazo de 1 ano, se não me engano, todo o dinheiro que fosse pago seria perdido. Então meio que assim, o Vincent achava que o Vince não conseguiria alcançar isso, mas o Vince conseguiu e ele comprou a WWF do pai. E quando ele fez isso, ele imediatamente iniciou um plano de crescimento nacional da WWF. Então, o primeiro plano dele foi apostar na TV a cabo. Por quê? Porque a TV a cabo ela estava num passo exatamente igual, semelhante à televisão aberta na década de 50. Era um meio de televisão novo, com muitos canais de alcance nacional, com uma grande gama de canais, todos eles precisando de programação. Como eles não faziam programação original na época, eles buscavam essa programação nas televisões abertas e programações ao vivo, atividades esportivas e tal. E o Vince percebeu que ele poderia usar a luta livre como essa programação ao vivo e ainda por cima seriada e sempre inédita. Então ele consegue fechar um acordo com a USA Network em 1983 e ele começa a exibir vários shows na USA Network desde 1983. São vários shows com vários nomes que vão mudando ao longo do tempo, não tem como a gente ficar falando sobre todos eles e como eles se desenvolveram. Mas o fato é que, a partir de 1983, com o surgimento da TV a cabo, o Vince ele começa a ter um alcance nacional. Só que esse crescimento no começo é meio devagar, porque a TV a cabo ainda estava começando a se desenvolver e a se disseminar nos Estados Unidos. Então o Vince, para acelerar as coisas, também começa a comprar territórios ou horários que eram destinados a alguns territórios em algumas emissoras locais fora do território da WWF e começa a comprar esses horários para transmitir programação da WWF. E ele chega ao ponto de comprar o horário que a Georgia Championship Wrestling utilizava em Atlanta, que transmitia a programação conhecida como World Championship Wrestling, cujo nome depois seria utilizado pelo Ted Turner na companhia que seria a maior rival da WWF nos anos 90.
Então, o Vince, ele compra esse horário, e aí temos a cena antológica do Vince aparecendo com o termo World Championship Wrestling atrás dele, em 1984, o que causa um escândalo tremendo. Os fãs da luta livre no Sul, eles gostavam muito mais de lutas mais atléticas, mais lembrando as lutas da década de 70, do que a forma de luta livre que o Vince estava construindo e criando no Norte, que era uma luta mais cartunesca, eram lutas mais curtas, com personagens mais cartunescos e mais característicos. Então, o Vince ele começa a apostar em algumas personas mais espalhafatosas, num estilo de luta muito mais voltado para crianças. E isso também começa a fazer um certo sucesso no norte e no nordeste dos Estados Unidos, e por meio da disseminação pela TV a cabo e por esses horários que ele comprou nas televisões, ele começa a transmitir e disseminar o seu modo de luta livre por todos os Estados Unidos. Só que só fazer isso não seria suficiente, porque o Vince ele percebeu que ele precisava de uma grande estrela para poder apresentar para o público. E ele foi muito esperto em utilizar um cara que estava muito hypado em 1983. E o nome dele é Hulk Hogan, o cara que todo mundo conhece por aquele bigodinho fumanchu loiro que apresentava nas lutas. O Hulk Hogan, ele surge na luta livre na década de 80, ele luta pela WWF em 1980 como um vilão, e em 1981, 1982, ele é chamado para participar do filme Rock 3. Se você já viu o filme Rock 3 e você conhece de luta livre, você já se deparou com o fato do Hulk Hogan aparecer no filme. Ele aparece no começo do filme numa luta entre o Rock Balboa e um lutador de luta livre chamado Thunder Lips, numa luta beneficente. E o Thunder Lips, ele meio que luta a vera com o Rock Balboa, aí o Rock Balboa acaba revidando e tal, e aí no final eles se abraçam, falam, pô, obrigado tal, por você ter ajudado, não sei o quê. O fato é que essa participação do Hulk Hogan fez muito sucesso, e ele começou a ser visto como o cara da luta livre nos Estados Unidos. Só que tem um problema, o Vincent havia proibido o Hulk Hogan de participar do filme, porque ele achava que lutador de luta livre não era ator, lutador de luta livre era lutador de luta livre. Então, o que aconteceu? O Hogan se irritou com isso e falou, eu vou fazer o filme. E ele foi e fez o filme. E quando ele voltou, o Vincent realmente falou pro Hogan, olha, aqui na WWF você não luta mais. E o Hogan acabou saindo da WWF e foi para uma concorrente dela, uma outra empresa que também estava tentando aumentar o seu alcance para fora dos territórios, que era a American Wrestling Association, a AWA. E a AWA era comandada por um lutador e promotor chamado Verne Gagne. E o Verne, ele percebeu no Hogan uma pessoa que poderia trazer público para os ginásios. Então ele contrata o Hogan e na AWA o Hogan ele molda a persona dele, ele deixa de ser vilão e ele começa a criar a Hulkamania. O termo Hulkamania surge na AWA. E todos os maneirismos do Hulk Hogan que a gente conhece também surgem e são apresentados na AWA. E esse é que é a grande questão, porque ele ganha um sucesso tremendo, estrondoso, e se o Verne Gagne tivesse apostado no Hogan, talvez o nome do nosso canal não fosse WWE Luta Livre, mas sim AWA Luta Livre. Tamanho o impacto que eu imagino que o Hogan teria se ele tivesse ficado na AWA. Porém, o que acabou motivando o Hulk Hogan a sair da AWA foi o fato de que o Verne não apostou nele. Porque o Verne, ele acreditava não na figura do campeão mocinho, mas na figura do lutador mocinho que fica perseguindo o título que está nas mãos de um vilão. E o principal vilão da AWA da época era um lutador já com 40 anos de idade, conhecido como Nick Bockwinkel. E o Hogan ele chegou a lutar contra o Bockwinkel 2 vezes, ganhou o título 2 vezes, mas o Verne ele fez a história de uma forma que o Hogan perdesse o título depois. Uma vez no próprio ringue, sob a alegação de que o Hogan teria jogado o seu adversário para fora do ringue, e isso na época era considerado uma desclassificação. E na segunda instância, a mudança de título aconteceu dias depois. O Hogan ganhou o título, celebrou com o cinturão na frente do público, o público vibrou, o público amou,
E aí, na transmissão de televisão seguinte, eles tiraram o título do Hogan. E isso acabou irritando o Hogan. E quando o Vince ele assumiu a WWF em 1983, ele percebeu, olha, eu tenho a distribuição, mas eu vou precisar do lutador para poder promover como meu campeão. E aí ele resolve ligar para o Hogan, que ele já conhecia. E ele fala, Hogan, olha só, vem para a WWF, eu vou te dar as chaves do reino, e você vai ser o cara da companhia pelos próximos anos como campeão. Você vem? O Hogan aceita, até por conta da distribuição nacional que a WWF tinha. Ele sai da AWA, vai para a WWF, e no final de 1983, ele ganha o cinturão de campeão da WWF. Mesmo com o Vince como promotor, ele ainda não acreditava numa luta entre mocinho e mocinho. Então o que ele faz? Ele usa novamente a figura do campeão transicional, dando o título para o Iron Sheik, que era um lutador iraniano, que ficou muito conhecido na época da transmissão do Campeonato Internacional de Luta Livre. Um camarada careca, com um bigodão, carregava a bandeira do Irã e tinha uma bota que tinha assim, uma volta, assim, um bico, e que os narradores viviam dizendo que aquilo era devastador quando ele chutava o adversário, né? Então, assim, o Iron Sheik ele foi uma das grandes figuras do Campeonato Internacional de Luta Livre, transmitido para a SBT na década de 80. E ele foi campeão mundial em 1973, ele ganha uma luta contra o Bob Backlund, uma luta que o Bob Backlund não desiste, quem desiste por ele é o manager dele, que acaba pegando a toalha e jogando no ringue quando o Bob Backlund estava preso no finalizador do Iron Sheik, que era o Camel Clutch. E dias depois, o Iron Sheik defende o cinturão no Madison Square Garden contra o Hulk Hogan, perde a luta, e aí o Hulk Hogan se torna campeão da WWF. Esse período, de 1983 até 1993, que foi conhecido como o período de ouro da WWF, tem algumas características marcantes que diferenciam essa era da era anterior, que foi a era pré-anos dourados. E a primeira grande característica é o fato de que os lutadores passaram a ter personas mais marcantes. Então você tinha o Hulk Hogan, que era o cara All-American, você tinha o Macho Man Randy Savage, que era aquele cara arrogante, com aquele roupão brilhante, e falava yeah! E falava, adotava essa frase. Você tinha o Legion of Doom, que era uma dupla que até vinha do sistema de territórios, mas que era uma dupla que tinha cara pintada, entrava de moto no ringue. Depois, quando o Legion of Doom saiu da WWF, eles resolveram imitar os personagens e criaram a Demolition, que foi uma outra dupla de lutadores fortes, imponentes e com a cara pintada, e que acabou dando certo, acabaram vingando na WWF, e muitos outros lutadores com personas mais cartunescas, como Papa Shango, como vários outros lutadores da época. E uma característica da WWF nessa época é que eles gostavam muito de usar lutas entre um lutador estabelecido e um jobber, ou um enhancement talent, que é um lutador que basicamente ele está no ringue não para vencer, ele está no ringue para perder e para fazer o lutador que a WWF quer apresentar ficar bem. Então essas lutas entre um lutador estabelecido e um jobber, ou de um lutador estabelecido e um enhancement talent, eram lutas que eram muito utilizadas nos shows para apresentar esses lutadores. E eram muitas dessas lutas que vinham para o Brasil no Campeonato Internacional de Luta Livre. A gente dificilmente via lutas entre lutadores estabelecidos. Talvez isso tenha acontecido porque na hora de comprar o pacote de lutas da WWF, o SBT pegou o pacote mais barato, que devia ser justamente dos shows B e C nos Estados Unidos. Mas o fato é que aqui a gente chegou a ter algumas lutas do Hulk Hogan em que ele lutava contra jobbers, e é assim que a gente foi apresentado para ele. Os principais lutadores dessa época foram o Hulk Hogan, o Macho Man Randy Savage, os dois foram campeões mundiais, né? O Hulk Hogan ele ficou como campeão mundial de 83 até 87. Em 87 ele perde uma luta sob circunstâncias muito bizarras para o Andre the Giant, que foi um lutador antológico da década de 60 e 70. Depois o título é suspenso e ele é decidido num torneio no WrestleMania 4, que é vencido pelo Macho Man Randy Savage. E o Macho Man ele fica com o título de 88 até 89, quando ele luta contra o Hulk Hogan e perde o cinturão no WrestleMania 5. O Hogan permanece com o cinturão de 1989 no WrestleMania 5 até o WrestleMania 6,
quando ele perde para um lutador que a WWE iria apostar e queria apostar como sendo a futura grande estrela da companhia, que era o Ultimate Warrior, um lutador extremamente energético, com um visual incrível, mas que falava muito esquisito no microfone, ele devagava, falava de negócio que ninguém entendia e tudo mais. Só que o público adorava o cara. O Ultimate Warrior, ele fica como campeão do WrestleMania 6 até o início de 1991, quando a WWF finalmente percebe que ele não era o cara que seria o cara da companhia. E aí eles resolvem tirar o título do Ultimate Warrior e migrar de novo para uma outra pessoa, no caso o Hulk Hogan. Só que eles usam novamente a figura do campeão tradicional, dessa vez eles utilizam o Sergeant Slaughter no meio da época da Guerra do Golfo. Eles transformam o Sergeant Slaughter, que era um soldado, um patriota norte-americano, num simpatizante do Iraque, e tornaram ele um vilão, odiado pelo público. Nós estamos falando do meio da Guerra do Golfo. E aí o Hulk Hogan ganha o título no WrestleMania 7 e ele permanece com o cinturão até o final do ano, quando novamente o entreveiro acaba fazendo com que o título seja esvaziado, o título seja vagado, como os americanos falam. E aí o título ele é disputado no Royal Rumble de 1992. Então, no Royal Rumble de 1992, surge a figura do Ric Flair. O Ric Flair ele havia saído da WCW em 1991, numa história que merece um vídeo só dele. No Royal Rumble de 1992, o Ric Flair se aproveita de um entreveiro entre o Sid Justice e o Hulk Hogan, e ele elimina o Hulk Hogan do Royal Rumble, ganhando o título de campeão da WWF. Uma das únicas 2 vezes em que o título da WWF esteve em jogo no Royal Rumble. A outra vez foi em 2016, quando o Roman Reigns entrou no Royal Rumble como campeão, como número 1, e ele disputou o título no Royal Rumble. Né? Para manter o título do cinturão, ele teria que vencer o Royal Rumble de 2016. Se ele não vencesse, quem vencesse ganhava o título. O Ric Flair ele permanece com o cinturão do Royal Rumble de 1992 até o WrestleMania 8, quando ele perde o cinturão para o Macho Man Randy Savage. E o Macho Man ele permanece com o título até o meados do ano, quando ele perde de novo para o Nature Boy Ric Flair, que permanece com o cinturão até o final do ano, quando ele perde para o lutador que seria a face da companhia na era que viria a seguir, com o encerramento desse período conhecido como Anos Dourados da WWF. E quais foram as principais características desse período? Além das lutas de lutadores estabelecidos contra jobbers, essa foi uma era em que os lutadores começaram a crescer muito em físico. E por que isso? Porque quando a WWF ela cresce a partir de 1985, com a distribuição na TV a cabo, o estabelecimento do Hulk Hogan como campeão e o surgimento da WrestleMania como o grande espetáculo televisivo de luta livre nos Estados Unidos, que traz uma audiência nacional para a WWF, além de acordos, por exemplo, com a MTV, que transmitiu shows da WWF, e o Saturday Night Main Event, que transmitiu shows da WWF na NBC em TV aberta nos Estados Unidos, a WWF começou a fazer shows todos os dias, praticamente todos os dias nos Estados Unidos. E aí, o que acontecia? Nessa época, os lutadores recebiam um salário base muito baixinho, mas o grosso dos ganhos deles vinham das participações deles nesses shows, fossem televisionados ou não televisionados. Além disso, o status e a fama que começou a surgir com esses lutadores acabou fazendo com que eles começassem a querer se manter lutando para não perder dinheiro e não perder a posição deles no card. Para isso, eles começaram a fazer 2 coisas. Primeiro, tomar analgésicos para poder suportar as dores das contusões que eles tinham no ringue. Porque, afinal de contas, eram muitas lutas por muito tempo, com o pessoal batendo num ringue que não é macio. Muita gente se engana achando que aquele ringue é macio. Não é, ele machuca. E com o tempo, os lutadores se machucavam. Para poderem se manter lutando, muitos se viciaram em analgésicos fortes, baseados até em morfina. E, além disso, o Vince ele tinha uma visão de empurrar, ou seja, de botar no topo do card lutadores que tinham um físico muito forte, muito sarado.
Como os lutadores eles viviam na estrada, eles não conseguiam cuidar da alimentação e nem do físico decentemente numa academia, muitos começaram a apelar para os esteroides anabolizantes. O consumo e o uso de esteroides anabolizantes na WWF cresce muito na década de 80. E aí a gente vê lutadores muito grandes, muito altos, muito fortes, mas que às vezes nem eram tão bons no ringue ou de microfone. Mas o Vince empurrava assim mesmo. Lutadores como Hercules, Powers of Pain, Zeus, que na verdade era um ator, que fez um filme com o Hulk Hogan e o Vince resolveu empurrar ele como se fosse um lutador, enfim, foi um desastre. Mas o Vince ele empurrava esses tipos de lutadores nessa época. Então a WWF ela ficou muito marcada, e se você observar as lutas da década de 80, você vai ver claramente que os lutadores eles estão tomando esteroides anabolizantes, eles claramente estão viciados nisso. E a coisa ela vai se manter desse jeito até 1991, quando o médico da WWF ele acaba sendo pego por vender e receitar e vender drogas para os atletas da WWF. E ele vai preso por causa disso. Só que os promotores dos Estados Unidos não queriam apenas pegar o médico, eles queriam pegar o Vince, porque eles achavam que o Vince estimulava os lutadores a tomar esteroides anabolizantes. Então o governo americano arma um processo contra o Vince. Esse processo se desenrola em 1992 e 93, e o Vince estava com sério risco de ser preso. Geralmente processos assim contra o governo norte-americano, pelo poderio que o governo tinha para poder fazer os seus casos, o que acontecia era que geralmente as pessoas faziam um acordo. Mas o Vince não quis fazer acordo, ele lutou no processo, dizendo que ele não havia promovido ninguém a tomar esteroides, apesar de que ele sabia que as pessoas tomavam, e ele acabou, assim, incrivelmente sendo inocentado. Tinha gente que achava que ele ia sair dali do julgamento preso em 1993, mas ele consegue ser absolvido. Só que o medo e o desespero dele foi tão grande com relação a isso que ele resolve mudar completamente a cara da companhia. Ele começa a testar os lutadores contra o uso de esteroides anabolizantes já em 92. Ele começa a dispensar lutadores que eram apenas muito fortes, mas não tinham qualidade no ringue, lutadores que claramente usavam esteroides. E com isso a gente vê um cenário em que vários lutadores que usavam esteroides, o físico deles começa a diminuir. Isso acontece com o Ultimate Warrior, que havia ficado um tempo fora, volta no WrestleMania 8, e ele volta com um físico muito diferente, ao ponto de pessoas acharem que não era ele que havia voltado, mas alguém parecido com ele. E o Hulk Hogan, que a partir do WrestleMania, final ali de 92 e indo até o WrestleMania 9, ele começa a lutar de camisa e de calça, ao contrário do passado, quando ele lutava só de sunga. Então, esse cenário todo mostra como que a saída dos esteroides anabolizantes da WWE, como uma coisa quase institucionalizada, muda completamente a companhia. E para mudar a cara da companhia por completo, o Vince resolve apostar em lutadores menores, que tinham um físico honesto, clean, né, que seria o que a gente chama de natural hoje, né, no campo das academias, do fisiculturismo, seria um atleta natural, que fosse bom de ringue e que fosse bom de microfone. Mas ele não apostou mais naqueles lutadores muito altos e muito fortes. Então, em 1992, ele marca essa transição ao dar o título de campeão mundial para um lutador que seria a cara da companhia nos próximos anos. E talvez fosse o principal responsável por transformar a WWF de uma companhia de alcance regional para uma companhia de alcance mundial. E o nome desse lutador nós vamos conhecer no próximo vídeo. Então, fique com a gente para você poder ver esse vídeo que vai aparecer agora, aqui no canto, e você vai poder saber quem foi esse lutador. Mas antes de ir, não deixe de fazer todas aquelas coisas que a gente pede, se inscreva no canal, ative o sininho e faça todas as demais coisas que vão fazer com que o nosso canal cresça. Beleza? Então a gente se vê do outro lado. Até a próxima. Até lá.